Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um videoaula de histologia. E nessa videoaula nós vamos falar sobre a histologia da cartilagem hialina, que é o tipo de cartilagem mais abundante no nosso organismo e por isso é o mais estudado. Próxima videoaula nós vamos falar sobre a histologia da cartilagem elástica e da cartilagem fibrosa, certo? Então vamos lá. Vamos começar vendo aqui algumas características gerais do tecido cartilaginoso. Para quem não sabe, tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo, que inclusive é uma exceção. Por quê? Tecidos conjuntivos, geralmente eles são muito vascularizados e muito inervados. Nesse caso, no tecido cartilaginoso não há vasos, ele é avascular, não tem vasos sanguíneos e nem vasos linfáticos nas cartilagens e também não há nervos. A partir disso, a partir dessa primeira característica, a gente já se faz uma pergunta: como é que o tecido cartilaginoso ele é nutrido se não tem vasos sanguíneos? Isso é uma pergunta que a gente vai já responder. Ele é um tecido firme e flexível ao mesmo tempo. Isso aqui graças à sua matriz extracelular, que a gente chama de matriz cartilaginosa, que inclusive nós vamos ver as propriedades dessa matriz. E as suas células são os condrócitos e condroblastos. Na verdade, aqui é a mesma célula, só que o condrócito é a célula na forma madura, e o condroblasto é a célula na forma jovem. É a mesma célula, só que em fases diferentes. Condrócito na fase madura e condroblasto na fase jovem. Com relação às funções das cartilagens, a principal função é a sustentação do organismo. Olha só esse exemplo aqui. Aqui nós temos uma cartilagem articular, ou seja, uma cartilagem que está numa articulação. Ela, por impedir aqui o contato desses dois ossos, por impedir que esses dois ossos se colem um no outro, acaba dando a sustentação. Nesse caso aqui, a gente só consegue se manter em pé graças a essas cartilagens. E elas também, algumas delas vão ser importantes na formação de ossos longos. Então, essas são as principais funções das cartilagens. Então, vamos começar a falar agora em si da cartilagem hialina. Certo? Mas lembre-se, também temos cartilagem elástica e cartilagem fibrosa, que vamos falar na próxima videoaula. Bom, gente, como eu falei para vocês, a cartilagem hialina ela é a mais abundante no organismo. Quando a gente é um embrião, o nosso esqueleto é todo formado por cartilagem hialina. Depois, esse esqueleto vai sendo substituído por osso. Porém, alguns locais permanecem cartilagem hialina para o resto da vida, como por exemplo aqui na traqueia, nos brônquios, nas cartilagens costais, certo? Permanece cartilagem hialina para o resto da vida. Como eu falei para vocês, cartilagem não tem vaso sanguíneo nem vasos linfáticos. No caso, como é que ocorre a nutrição da cartilagem hialina? As cartilagens hialinas e as elásticas também, já vou adiantando para vocês, elas são revestidas por um tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente chama de pericôndrio. E aí, esse pericôndrio, esse tecido conjuntivo, envia oxigênio e nutrientes para as cartilagens. Isso aqui só não acontece nas cartilagens articulares, porque nas cartilagens hialinas articulares, elas não têm pericôndrio, como é esse exemplo aqui, a articulação coxo-femoral, a cartilagem não tem pericôndrio. Nesses casos, essas cartilagens elas são nutridas pelo líquido sinovial, certo? Então, as cartilagens hialinas elas são revestidas pelo pericôndrio, que é um tecido conjuntivo que vai enviar oxigênio e nutrientes para as cartilagens. Isso só não acontece nas cartilagens que estão nas articulações. Então, gente, olhem aqui essa imagem. Aqui eu tenho um corte histológico que representa tudo. Temos aqui o pericôndrio. Vejam que ele está envolvendo a cartilagem que está aqui. A partir daqui do pericôndrio, ele vai enviar oxigênio e nutrientes para as células cartilaginosas por difusão. E também ele vai remover resíduos que vão ser capturados pelos vasos linfáticos que também
estão aqui no pericôndrio, certo? Então é assim que acontece a nutrição das cartilagens hialinas. Mas lembrem-se, cartilagem articular é nutrida pelo líquido sinovial. Além disso, gente, o pericôndrio, por ele ser um tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem numerosos fibroblastos. Esses fibroblastos eles vão ser transformados em condroblastos, que é a célula jovem, cuja função é produzir a matriz cartilaginosa. Como ele é jovem, ele produz muito, abundantemente. Depois, os condroblastos amadurecem e se transformam em condrócitos, que vão realizar apenas a manutenção da cartilagem. Essas duas células, condroblasto e condrócito, elas se encontram em localizações diferentes. O condroblasto ele se encontra na periferia da cartilagem, aqui próxima ao pericôndrio, enquanto o condrócito se localiza no centro. E aí é comum a gente visualizar grupos de condrócito. Eles ficam aqui, ó, no centro, agrupados, formando o que a gente chama de grupos isógenos. Vejam aqui essa outra imagem. Aqui em rosa, a gente tem, ó, o pericôndrio. E aqui em lilás é a cartilagem. Na periferia da cartilagem, próximo ao pericôndrio, a gente encontra os CB, os condroblastos. E no centro, a gente encontra os condrócitos. Esses condrócitos, geralmente não ficam isolados. Eles ficam agrupados em grupos que a gente chama de grupos isógenos. Certo? Então, essa é a cartilagem hialina. Bom, com relação à matriz cartilaginosa, ela é uma matriz firme e, ao mesmo tempo, flexível. Ela não é uma matriz sólida. Sólida é a matriz do tecido ósseo. Ela é apenas firme, o que faz com que as cartilagens não sejam um tecido mole. Ela é riquíssima em fibras de colágeno do tipo 2. E a sua substância fundamental, ela é rica em glicosaminoglicanos, onde o ácido hialurônico é muito abundante. Há também muito sulfato de condroitina, é outro tipo de glicosaminoglicano. Há muitos proteoglicanos, a agrecana é o mais abundante e também há muitas glicoproteínas, onde a condronectina é a mais abundante. Então, aqui nós temos, né, um esquema representando essas moléculas da matriz cartilaginosa. Aqui nós temos as fibrilas de colágeno do tipo 2. Aqui em rosa, uma molécula de ácido hialurônico e ligado a ele vários proteoglicanos. Vamos ver agora a histogênese da cartilagem hialina. Como foi que surgiu a cartilagem hialina quando a gente era um embrião? É isso que a gente vai ver. Aqui em A, nós temos um tecido embrionário que a gente chama de mesênquima. E aí, essas células mesenquimais, elas vão começar a proliferar, a aumentar sua quantidade por divisão mitótica, resultando aqui em um tecido repleto de células, com aglomerado de células. Elas proliferam tanto que fica aqui um aglomerado de células, que são os condroblastos. Depois, esses condroblastos eles vão começar a produzir a matriz cartilaginosa, vão secretar e, por eles jogarem para fora, eles vão acabar se afastando. E aí, esse afastamento vai dividir as células. As que ficam aqui no meio são os condrócitos, que formam aqui os grupos isógenos, e as que se afastam vão ser os condroblastos. Então, aqui tem que usar a imaginação. Eu tenho aqui o aglomerado de células, que são os condroblastos. Eles começam a produzir a matriz cartilaginosa e vão se afastando. Os que ficam no centro são os condrócitos e os que se afastam para a periferia são os condroblastos. Então, é assim que se forma a cartilagem hialina. Agora, vamos ver como acontece o crescimento da cartilagem hialina. Pode acontecer de duas formas: crescimento intersticial, que é por divisão de condrócitos. Então, aqui os condrócitos eles começam a fazer divisão mitótica e ocorre o crescimento.
ou pode ser um crescimento aposicional, que vai ser a partir de células do pericôndrio, que é aquilo que eu já falei para vocês. O pericôndrio ele tem fibroblastos que se transformam em condroblastos, e depois os condroblastos se transformam em condrócitos. Então, espero que vocês tenham compreendido que a gente quis conversar aqui sobre cartilagem hialina, e a gente se vê na próxima videoaula de cartilagem elástica e fibrosa.